Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, estamos aqui novamente para uma outra polêmica, eu diria, para um outro programa contagiante, mostrando para vocês, sociedade, o que acontece no dia a dia. Nessa sexta-feira nós temos aqui um entrevistado bastante polêmico, que atua há muitos anos no mercado, vai nos dar informações precisas sobre o que está acontecendo na nossa economia e o que deve acontecer. Boa noite aos meus pares, boa noite a todos. E aí, Casqueiro, qual é a da semana, Casqueiro? A semana é que naquela suruba dos Mamonas Assassinos, muita gente vai pagar o preço. Você que está dentro de casa, que a senhora não sabe, tome cuidado. Viu? Porque a gente pensou que a podridão ainda tinha começado, já está andando há muito tempo. A suruba que você está falando é do Vigário Novocário, né? Não, é lá de Trancoso, minha senhora. Trancoso. Pior que foi logo para minha terra, lá na Bahia. Porque eu queria saber porque é que esse povo corre para lá, meu irmão. Entendeu? Será, é o clima, pô. O clima lá é bom, né? As meninas do job era russa, tcheca, eslovênia, né? Porque não podia falar o nosso idioma. E aí, meu amigo, a coisa está pegando. E aproveitar que a mulher do Alexandre postou uma nota explicando 139 milhões. Só que ela se formou em Direito, mas não aprendeu a fazer conta, porque a Globo fez a conta e só está dando 79. Está faltando ainda mais um dinheiro para esclarecer, meu amigo Marcelo. Cara, você que é um jornalista tão experiente, Casqueiro, e debate à altura, doa quem doer, o rabo não tem um rabinho preso ainda, né? Não, ainda não, né? Ainda nem votei, meu irmão. O Datena, você sabe da notícia que o Datena vai fazer o programa? Vai, 1 milhão e 400 mil reais, já está tudo certo. Já fechou o contrato, já vai estrear agora em abril. Vai estrear agora em abril, acho que é na primeira semana de... Na EBC. Aí pra quem não sabe o que é uma TV oficial. Pública. TV, pública. Tá. TV do governo. Lula. Quem é que paga? Quem paga? Você. Tá. Sim, mas eu tô falando da ideologia do cara, que ele sempre bateu, né? Aquela questão... Perdeu a audiência, né, Marcelo? Mas eu tô falando a grande realidade, ele mesmo se perdeu pelo caminho. Mas por que eu tô falando isso? Como nós não temos esse problema com o rabo preso com ninguém, né? Porque o meu não preto, não. Pode ser o dinheiro que for. Não preto, não. Pode ser o dinheiro que for, não. Talvez eu tenha uma recaída. Repente, né? Uma pequena recaída, né? 129 milhões. Mas assim, nunca vou dizer assim, dessa água eu não bebo. Sabe o que eu tava falando aqui nos bastidores, Casqueiro? Eu falo assim, pô, olha só. Eu já fui convidado várias vezes para exercer cargo público. Não vou porque não é o meu perfil. Mas, enfim. Mas é a corrupção. A corrupção, cara, eu até concordo com aquela corrupção diet. Porque, pô, o cara não precisa roubar bilhões, cara. O que você cara. falou é certo. Eu fiz a minha pós-graduação de gestão pública e a minha professora trabalhava com a licitação. Ela dizia, Casqueiro, roubar 10% é aceitável. Você não fale dessa sua professora, não, viu? Tá, Gira. Casqueiro, vem cá. Tu tá indo pra casa, saiu com a esposa, tomou um vinho, escambau, polícia rodoviária te encostou lá. Eu vou ajudar o cara, ele vai me ajudar, vou dar 500 pra ele ir pra casa feliz e eu vou pra casa sem problemas nenhum. A não ser que você bate em alguém e mata uma família que vem na outra mão. Não, mas peraí, meu chapa, aí tem problema. De uma situação, já tá aumentando pro crime. Não, meu amigo, é porque mas aí é o seguinte, geralmente quem defende muito no socorro dos outros é o primeiro que bota no bolso. Eu vou dizer uma coisa. Você nunca ouviu, desafia aí na televisão alguém que nos meus 20 anos de advocacia me comprou. Não tô falando você, tô falando geralmente as pessoas que batem muito na mesa. Não faça, acontece, quando vê o dinheiro é o primeiro a pegar. Já passei muito por isso. Bom, eu sempre digo o seguinte, uma corrupção light, não faz mal a ninguém. Casqueira aprendeu que até 10% dá certo. Agora os caras querem meter... do garçom, né? É aceitável. Os caras querem meter mas bilhão se você paga pro garçom, paga pro cara que canta... Que a minha professora, que é uma das pessoas que conhece mais, né, aqui no estado do Ceará, mais de licitação, ela disse, não é que é uma coisa legal, mas é aceitável. O pior é o cara não fazer, botar 40%, 50% do bolso.
Porque é isso que você está dizendo uma coisa, Marcelo, que o brasileiro ele tem a mania do gesto, né? Vamos dar um jeitinho para tudo. E isso é o nosso problema. Porque a pessoa que está em casa, o cara chega aqui e lhe dá 50, 100 reais, você vende seu voto. Quem é pior, você ou ele? Você. Porque o que se você deveria fazer é receber o dinheiro e votar em outro. Mas o povo não. O povo prefere continuar errando, sem dar oportunidade às pessoas. Casqueiro, falam assim, mas nos Estados Unidos não tem corrupção. É muito maior do que aqui. Concordo com você. Vocês não sabiam? Essa é a realidade. É muito maior a corrupção americana do que aqui no Brasil. Porém, o que acontece? Os caras fazem a coisa acontecer. Aqui eles corrompem, ficam com dinheiro e nada acontece. É o roubo mais faz, esse é o problema, é o roubo mais faz, que o Maluf tinha essa característica, né? Antônio Carlos Magalhães foi governador da Bahia, ele dizia, o povo olhava na pesquisa e dizia, não, eu voto nele porque ele rouba mais faz. Imagine. Ele rouba mais faz. Mas faz. Porque assim, o pior que fazia. Na verdade também é o seguinte, você vai ser assessor político. Seu salário é lá de, hoje eu não sei, deve ser uns 10 mil reais, salário. Pô, não dá pra você comprar o paletó, velho. Então, o cara mal remunerado promove a corrupção. Aí ele se vicia de uma certa forma na corrupção, que ele vai gradativamente aumentando. Aí ele faz festa de 200 milhões, aluga o iate e gasta 20 milhões em 2 dias. Aí o dinheiro não é meu mesmo. Porque o empresário sério que ganha dinheiro não gasta 200 milhões numa festa, nem a pau. Vamos fazer uma conta, aproveitar a sua audiência. Quanto ganha um deputado federal? Porque para se eleger hoje, a eleição é 4 de outubro, não vai gastar menos de 30 milhões. Onde é que ele, em 4 anos... Federal. Não gasta menos de 30 milhões, Marcelo. Tem nem perigo. Aonde é que ele, em 4 anos de salário, ele vai recuperar isso? Porque a grande realidade é essa. O povo não entende que o deputado está lá para trazer verba para o Estado, tá certo? E o cara, de uma hora para outra, fica rico. Casqueiro, dentro do que você está falando é muito fácil. Vamos pegar o seguinte, pega o salário do juiz, um promotor, do desembargador, do ministro, salário. Tá certo. E veja o padrão de vida que ele tem. Os caras querem ser servidor público e ter padrão de vida de empresário. Só tem um jeito, qual é? Ilicitamente. É lógico, você vê um juiz com um relógio de 800 mil conto, irmão, é complicado. E a minha maior preocupação, sabe o que é, Marcelo? É que a gente não tá cai, viu? Casqueiro, sei lá, juizão e tal. Mas eu vou lhe ser bem sincero, sentençazinha para ir pro presídio, eu tenho um aí no presídio aqui no Ceará. Tem o Macieri lá, não é traficando nem nada, mas foi vendendo decisão, meu amigo. Excelência, esse meu amigo empresário, aí ele cometeu um delito. Não, aí. eu ouvi, Marcelo, não sei se é verdade, mas eu ouvi de um juiz que ele diz o seguinte, um dia seu telefone vai tocar. E esse juiz, ele passou 22 anos no interior do Ceará, 22 anos, tirando ele de uma cidade, botando em outra, tirando de uma cidade, botando em outra. E o telefone tocava. Olha, tem uma ação aí, tá certo? Fulano tem direito a tanto de tanto. Ele disse a mim, não. Se o cara tiver tanto, ele vai receber tanto. E ele passou 22 anos. Quando ele veio para Fortaleza, botaram ele na pior comarca que tinha. Que desse jeito, lá na justiça, na polícia. Eu conheço policial militar que não entrou, ficou ali o resto da vida escanteado. Vamos falar do nosso convidado de hoje. Vamos lá. Quem é, Taj, nosso convidado de hoje? Já esteve aqui no programa comigo. Já esteve. Há alguns anos atrás, um cara sensacional. Grande jurista. Grande jurista. Mas vamos lá, deixa as apresentações pro Taj. Né? Boa noite, Macieri. Boa noite a você que está em casa, aos meus pares. Hoje o assunto também vai mexer diretamente com você que está em casa, você empresário, você empregado, você que movimenta a economia desse país. O doutor Pedro Jorge é advogado, é economista, é diretor na Associação Comercial do Ceará, a associação mais antiga do Estado. E hoje nós vamos aí passear por essas pautas, Marcelo. A economia desse país cada vez mais fragilizada, cada vez mais dissolvendo. E quem sofre com isso são os empresários, né, doutor? E os empregados, que cada vez mais, aí ao contrário dos dados que o IBGE apresenta, o que a gente vive é uma onda de desemprego, Macieri, e você que está em casa precisa ficar atento a essa entrevista. Doutor, prazer tê-lo aqui. Eu conheço a sua capacidade jurídica, sua capacidade intelectual para estar num cargo tão importante como uma associação comercial que deve estar vivendo um drama hoje em relação aos empresários no Brasil, porque nós não temos
Você vai confirmar ou não. Não é porque eu estou falando. Eu sou empresário, mas nós não temos segurança jurídica, nós não temos estabilidade financeira, nós não temos tributação honesta, nós não temos um governo preocupado com os empresários no Brasil, a não ser o agronegócio. Mas o agronegócio anda sozinho, pô. Ai, se nós não tivéssemos o agronegócio, nosso PIB estava negativo. Verdade. Então eu quero saber a sua opinião sobre todos esses acontecimentos que estão acontecendo no nosso mundo. Para mim não tem empresa, que eu estava falando nos bastidores aqui por Rebouças, eu sou amigo pessoal do presidente do Paraguai. Amigo mesmo. Em 6 meses migrou quase 200 empresas para o Paraguai. Passa em de 6 meses. Tá? Onde nós vamos parar, doutor Pedro? Segura essa, vai. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Falar assim, sobre a situação atual do Brasil, não só a situação econômica, né? Mas a situação econômica, a situação política, né? Hoje nós estamos numa crise muito grande, que é aquela história de entre a cruz e a espada, né? Entre a cruz e a espada. Nós temos a segunda maior taxa de juros do mundo, né? Então, vamos aqui, uma pessoa que quer... Eu tenho vários exemplos, vários clientes nossos, né? Eles venderam as empresas porque você ganha mais dinheiro no mercado financeiro do que produzindo, né? Hoje nós temos uma taxa Selic aí de 15% ao ano, né? Superando 1,2%, 1,3% ao mês, né? Então, às vezes você tem uma empresa que você gera negócio, só que você vai enfrentar o quê? Você vai enfrentar uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Às vezes você diz, mas a carga tributária aqui é menor do que a carga tributária na Suécia, por exemplo. Mas a Suécia, ela dá saúde, ela dá educação, ela dá segurança, né? Aqui todos nós, né, vamos dizer assim, nós temos que pagar um plano de saúde caro. Que já não está funcionando mais. Que já, dependendo do plano de saúde, já tem que fazer um upgrade, já tem que ir para um plano de saúde melhor, mais para hospitais e exame, porque os médicos também não estão atendendo. Plano de saúde hoje é internação, emergência e exame. Uma UTI, se Deus o livre, alguma coisa, a pessoa usa o plano de saúde para isso. Porque para pagar o médico ele não 95%, sei lá, não atende mais plano de saúde. Mas se tem que pagar o plano de saúde, questão de segurança, os mais abonados, eles andam num carro, tem que pagar uma blindagem no carro, tem que pagar uma cerca elétrica, e os mais abonados ainda têm um segurança. Então, tudo isso aí vai encarecendo, né? Vai encarecendo. Educação, nós antigamente que eu digo é uma questão de 10, 20 anos atrás, né? A gente diz, nós temos uma educação muito ruim aqui, básica, mas nós temos uma educação maravilhosa, superior. As universidades federais são fantásticas, e realmente eram fantásticas. Hoje, eu tenho 3 filhos, né? 2 formados na Universidade Federal do Ceará, graças a Deus, foi para uma área, foi para o direito, né? Que dá para... Mas a outra fez uma área mais voltada à humanidade, e ela enfrentou uma dificuldade muito grande, porque lá a situação é muito difícil, né? Então, as universidades elas estão formando, aliás, não estão mais formando, né? Os jovens estão sendo muito mal formados, né? Por questão de ideologia, né? Ninguém tem mais assim, não se busca mais o conhecimento que se buscava anteriormente. Agora é uma ideologia que chega, se joga, né? Isso veio, vamos dizer aqui, com aquela cultura woke, né? Que veio para dividir
as pessoas, né? Não, aí veio botar o preto contra o branco, o rico contra o pobre, o norte contra o sul, A mulher contra o homem. a mulher contra o homem. Então veio essa situação, né? A gente vê agora muito, por exemplo, se fala em racismo estrutural, né? O Brasil tem racismo. Que nunca teve no Brasil, Não. eu provo. O Brasil não tem. O nosso preconceito aqui é social e financeiro, né? Vamos botar aqui um negro rico, ele é bem-vindo em qualquer local, né? Agora, um negro pobre, um branco pobre, um amarelo, que eu digo, um japonês, ou mesmo um descendente de índio, qualquer um pobre, aqui ele sofre o preconceito Muitas vezes você nem social e ser rico, financeiro. doutor, basta ser famoso. É. Foi famoso, ele pode ser branco, preto, a cor que for. A nossa geração, por exemplo, a minha geração, eu acho que a maioria aqui de vocês, o nosso rei era um negro, o Pelé, né? Era um rei do futebol. Hoje tem esse rapaz, esse Vini, né? Que você é negro, aí ele faz aquela confusão. E isso aí, mas você concorda ser chamado... O Daniel Alves, né? Chamado de macaco, eles jogaram uma banana, ele pegou a banana e foi comer a banana. Né? Morreu ali. E acabou, Morreu ninguém ali. nunca mais falou em nada. Você está entendendo? Ninguém muda mais. Então, no jogo de futebol ali, onde se envolve... ontem eu fui para a final do campeonato cearense, né? Aí um lado gritava que o fulano, a outra torcida, que não é o Antônio, o Chico, o Manuel, é a torcida inteira, é gay, o outro gritava que o outro é gay, isso é homofobia. Meu amigo, você está gritando para um estádio inteiro, você está entendendo? Ele não está visando. Mas, doutor, não querendo cortar a sua... A gente fala de ideologia aqui, é idiotice, sabe por quê? Porque o mundo está louco. Não cortando. Vamos falar aqui no programa, aproveitar a sua sapiência e vamos tratar sobre a questão econômica. Pronto, mas... Como é que o senhor enxerga hoje, especificamente, o fortalecimento da nossa indústria, o fortalecimento da nossa economia, o fortalecimento desses tantos empreendedores que são heróis? Eu não tô nem com esses caras. Primeiro que estádio de futebol, pra mim, é um bando de babaca. Desculpa, o senhor tava lá, mas... pra mim é uma coisa de louco aquilo ali. Negócio... antigamente a arena era com o leão, comia o cara, agora só puseram uma bolinha lá e fica 22 baianos correndo atrás e o povo... alô, bicha! 22 baianos. Baiano. Entendeu? Mas você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Uma frase Você entendeu? preconceituosa. Entendeu? Agora... Eu vou dizer, e aí? ela tá dizendo que você é... E aí? Politicamente Não, incorreto. Ele entendeu. Eu entendi. Não, igual o cara que põe um paredão de som atrás do carro, gasta 500 mil reais, fica puxando aquela merda, enchendo o saco de todo mundo. Isso aí nós já estamos. A pergunta é, como é que tá? O que o senhor vê? Porque o nosso tempo é curto, já foi 18 minutos aí. Como é que o senhor vê a nossa economia como presidente da Associação Comercial? Isso vai se recuperar? Não vai? Nós temos segurança jurídica para isso? Será que o governo vai pautar alguma coisa que dê segurança para que eu mesmo, particularmente, sou empreendedor, eu não estou afim de empreender nada. Economia hoje, eu comecei a fazer a introdução para a gente chegar exatamente nisso aí. Comecei falando da taxa de juros. Com a nossa taxa de juros atual, fica inviável qualquer tipo de empreendimento. E eu estou falando da taxa de juros básica. O banco ele vai emprestar muito mais caro, não é o 15% da Selic. Dificulta muito qualquer É o negócio tipo de do banco, o empreendimento. banco vende dinheiro. Exatamente, dificulta muito qualquer empreendimento essa situação. Nós fizemos uma reforma tributária, aliás, não fizemos ainda, mas está em continuação até 2033, que só está onerando mais o setor produtivo. O setor produtivo está se sentindo, e principalmente os prestadores de serviços, né? Então sendo acuado, né? Sendo acuado, né? E numa Tributação situação, em cima de tributação. tributação em cima de tributação, né? Se tem várias mudanças, até agora, a grande maioria prejudiciais às empresas, né? Nós estamos num país eminentemente populista, né? Então, onde cerca de 50% ou mais do setor produtivo é sustentado por bolsas,
bolsas, Bolsa esmola, programas bolsa sociais, esmola, bolsa esmola. bolsa social, programas sociais, né? Porque existe aquela ideia de eu manter a pessoa no cabresto ali e tal, dando um quase nada, mas aquilo ali gerou já, porque isso já vem já de mais de 20 anos, já uma geração, né, de jovens que não querem mais trabalhar. Escravizados. Né? Vagabundo, que não quer trabalhar, tem alergia CLT. Que não quer mais trabalhar. Então, se você for na área mais básica, que é a construção civil, por exemplo, você não encontra mais um pedreiro, um servente, porque o cara não quer acordar 6 horas da manhã para ir botar barro em cima do negócio. Tem um caso... Né? Outro dia Mas, doutora, qual o sentimento dos associados da associação Sim. em relação à esperança? Esperança, na minha opinião... Diz que é a última que morre, mas já morreu. Mantendo a mesma condição atual, eu acho que é zero, viu? É muito difícil. A ideia, aí já sai da economia, vai para a política, a ideia é que haja alguma mudança política agora, esse ano. É um ano mesmo assim, eleitoral. Recuperar esse prejuízo... É difícil, vai 20 eu anos. Eu queria entrar nessa seara 20 anos, se não houver interrupção. Essa área houver econômica. interrupção. Eu queria entrar nessa seara econômica. Os economistas clássicos, como Adam Smith, o Ricardo, Adam Smith dizia que o capitalismo tinha crise cíclica e essa crise cíclica, uma vinha e superava a outra. E ele falava na mão invisível, que era a mão que consertava a economia. Será que o problema do brasileiro não é essa mão invisível com 9 dedos? É uma situação... Boa pergunta, boa. É uma situação complicada. Pior que se assim, fosse só esse, não é, doutor? Se fosse só os 9, minha filha. Tem uns 9, tem um filho, tem uns amigos. No sentido Rapaziada, figurado. tem uma rapaziada. Agora tem a turma. Vamos lá, aproveitar que o doutor Jorge está aí. Por exemplo, ele falou sobre carga tributária. Eu sempre defendo no meu programa, não se iluda com redução de 6 por 1. Você vai ser enganado. Você vai pagar Vai sofrer. Você vai empresário Quer esse... que eu fale só do lugar que vai dar problema para todo mundo? Hospital. Hospital particular vai ter um problema grave com funcionário, porque vai aumentar muito o valor da mão de obra. Aí é aquela de escala, médico, de né? enfermeiro, a escala, 6 de por 1, maqueiro, de todo tudo. mundo. Vai sobrar para todo mundo. O comércio também. Quem vai né? pagar a conta é o povo. comércio, Né? olha, é 90%. Plano de saúde, ó. Cerca de 90% das empresas que geram emprego são pequenas empresas, certo? Quantos por cento, doutor? Cerca de 90%. São Vão quebrar pequenas empresas. São pequenas empresas. Vão quebrar. Digamos, o sujeito tem uma Padaria. Não é nem padaria. Ele vende... Uma lavanderiazinha Ele dessa. vende sanduíche na rua. Estou botando um negócio mais baixo ainda. Ele tem onde ele tem 2 empregados com ele faz aquela garapa, vende o suco, o refresco, com sanduíche, bota o pãozinho, bota a carne moída dentro, faz... Uma barraquinha de cachorro Barraquinha de cachorro Comeu, quente, morreu. pronto. Aí ele tem 2 pessoas. Se passar isso aí, ele vai ter que ter 3. Ele não tem mais condição de pagar mais um para ajudar, então ele vai quebrar. Ou ele vai quebrar, ou ele vai... Porque esses 2 que ajudam ele está lá também com a mulher também, para poder conseguir o suficiente para ele se sustentar. Então, se eu colocar um empregado a mais, e se eu for registrar aquele empregado ali... Morreu, acabou. Não, aí Calma. é que tá o ponto. Acabou, morreu Maria Preá. Presta atenção, eu não concordo nada que vocês falaram. É bom você discordar mesmo, mas eu quero lhe dar um subsídio. Dá mais A subsídio. cada um salário, o empresário paga 13. Aí Paga é que 3. tá o ponto. O problema é que o governo A não hora quer que a deixar gente- de mamar. a hora porque que se a o gente- governo disser, olha, eu vou reduzir Liberdade. aqui. Não, reduzir não. Não, o governo Não. pode fazer. Eu vou deixar de lhe cobrar. Casqueiro. O empresário, Casqueiro. de ver pagar um salário, ele vai pagar 2.500, 3 mil eu sou reais. Que a empresário. carga tributária vai ser Casqueiro, eu sou empresário. Para mim, o cara deveria trabalhar o tempo que ele quer. Mas aqui no Brasil nunca Certo? vai ser Peraí, assim, só um Marcelo. minuto. Não vai porque Fizeram não quer. isso. Não, porque Já nem o derrubaram. político Só um tem coragem de minuto, acabar só a um CLT. minuto, só um Nenhum minuto. político tem essa Só um coragem. mesmo, minuto. não, Vamos lá, concordo. vamos lá. Vai continuar pra Se sempre. você- Ele flexibilizou. Ó, nós estamos falando outra coisa. Se o governo vai deixar, não vai deixar. Eu estou dizendo o remédio ideal. Não, você está certo. Mas se o Assim, governo não abrir mão, se acabar, vai quebrar as empresas. Como é nos Estados Unidos. O cara trabalha e ele acerta com o patrão. Não tem férias, 13º, não tem nada. Mas sério, eu concordo. Ele liberdade ganha, econômica. ele ganha hora trabalhada. Aí ele ganhando hora trabalhada, ao invés do salário ficar R$ 1.600, esse salário automaticamente vai dobrar para 3.200. Aí esse cara que vende o lanche a 10, ele vai poder vender a 20, porque a economia aqueceu.
Então a economia aquecendo, ele tem condição de colocar outro cara para trabalhar com ele. Acontece que existe uma trava que se chama CLT, que é um negócio falido. Também, Marcelo. E os Que é um negócio falido há muitos anos, que a gente sabe, mas tem o INSS. O INSS está falido há muito tempo, já quebra. A conta nunca mais bateu. Fecha. Então, então é o seguinte, quem entende de negócio, vamos sentar e debater isso. Não é o 6x1, não é o 4x1, não é o 2x5, não é isso. É a liberdade. Mas isso piora. Mas na realidade do Brasil é isso aí. Vai piorar. É a liberdade. O ideal é você estar falando. Marcelo, eu tenho uma sugestão melhor, Marcelo. Quando o doutor falou... Você quer montar uma empresa, bota 24 horas. Abra 24 horas, irmão. Eu vou diminuir sua carga tributária, bota aí 24 horas. Agora sabe o que vai acontecer? Quando o doutor falou... Quando o doutor falou... Vai automatizar, meu amigo. Quando o doutor falou... Vai automatizar. Só um minutinho. Automatização é um futuro que ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. É o seguinte, quando o doutor falou aqui do colégio, para mim colégio hoje é um negócio. É o metro quadrado mais caro que tem de aluguel dentro do país. Percebe? Você vai pôr teu filho numa faculdade de medicina, particular é 15 pau por mês. Então, um metro quadrado, 15 pau. Para ele usar esse metro quadrado, quanto tempo? 4, 5 horas. 6 anos, né? Por dia, né? Aí vem outro, paga mais 15, usa mais 4, 5, vem outro, paga mais 15. É o melhor negócio do planeta hoje, escola. É um dos melhores educação negócios da faculdade. Né? Educação particular é. Porque o que acontece? O que acontece? Não é o 6x1, gente. É acabar com tudo isso e criar uma liberdade. Mas não vai acabar, não. Mas Marcelo. Nunca será. Você tem Nem Bolsonaro, nem Lula, nem um político brasileiro vai acabar com a CLT, porque a cultura do brasileiro é chamar o pai do trabalhador, aquele ditador que criou a CLT. O único ditador real do Brasil foi aquele, Getúlio Vargas. Ele pegou a CLT, que vem da Carta de Livorno. Ele botou a CLT e o sindicato que ele mesmo controlava. Vem do Mussolini, dos fascistas, né? Sindicato pra quê? E o sindicato controla vive disso, tudo, Marcelo. Sim, sindicato, eu sou contra sindicato. Entendeu? Eu sou contra o sindicato. É a questão, o empregado com o empregador, né? Essa seria a função. É a questão do menos pior e do possível. Não, esse é o mais pior. Não. Entenda bem. Eu escolher o menos pior... Dentro da legislação. Dentro da legislação. E o que é possível. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, nós estávamos antes, eu acho, de entrar no ar, né? Estava falando sobre eleição, né? E o colega disse, eu não voto no Ciro, né? Vamos dizer assim, né? O Lula, especificamente aqui o Lula, ele em 1989, ele perde a eleição para o Collor, tendo vice o Bisol, que era do PT. Em 94, ele perde para o Fernando Henrique, tendo vice o Brizola, que era do PDT. Em 98, ele perde novamente para o Fernando Henrique, tendo vice o Mercadante, que é do PT. Então, chapa pura, que ele foi todo na esquerda, ele perdeu tudo. Quando ele entra em 2002, ele se junta com um sujeito com uma pessoa do partido do André Fernandes, do PL. Empresário dos homens mais ricos do Brasil, dono das Coteminas. E ele ganha a eleição em 2002, um empresário e tal. Então, chega em 2006, ele repete de novo com esse empresário, ganha a eleição. Em 2010, se junta com o Centrão, a Dilma com o Michel Temer como vice, ganha a eleição. 2014, ela mantém também com o Temer, ganha a eleição. 2018, ele vai com a chapa pura. O Lula está preso, vai Haddad e Manuela Dávila, perde a eleição. Em 2024, ele se junta com o sujeito que foi governador de São Paulo 3 vezes, que disse que ele era ladrão, que ia voltar o local do crime. Chuchu, 7. O caráter do cara. E ganha a eleição. Então, o que é possível hoje, aqui falando? É o único cara possível de tirar o PT hoje do Ceará é o Ciro, não tem outro. Vou no Eduardo Girão. Eduardo Girão não vai ganhar a eleição. Excelente. Né? Como maravilhoso, pessoa, mas não ganha eleição. Não ganha eleição. Então, mas vai ter voto, doutor. Com certeza. Bom, vamos pro segundo bloco, voltamos já com essa discussão. Fique ligado.